Nosso primeiro palestrante deste sábado é o Cosme Massi. Ele é escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espíritas baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. O Cosme é idealizador do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, da Kardecpédia, uma plataforma online multilingüe e gratuita para o estudo das obras de Kardec, e também do Kardec Play, autor de materiais educacionais e sites espíritas com CDs, DVDs, seminários, palestras e debates. Ele é autor de publicações espíritas e dos livros que vem ajudando milhares de pessoas a estudar mais e melhor a obra codificada por Kardec. Cosme vai falar conosco hoje sobre o livro A Gênese. Então, gostaria das pessoas que tenham alguma dúvida, né, que queiram interagir conosco, mandem as mensagens aí pelo YouTube, pelo Facebook, que o Cosme vai responder na medida do possível, né? Como a gente tem muita interação, boa parte delas, tá bom? Então, deixa eu pedir para o Cosme entrar aqui com a gente. Olá, Cosme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus, muito bem, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente agradece, muito obrigado, viu, Cosmo? Você que é uma pessoa aí que já há mais de 30 anos se dedica, né, a esse trabalho para levar a doutrina espírita, e é muito bacana a gente ter uma pessoa, assim, um estudioso da nossa doutrina aqui conosco, para poder compartilhar todo esse conhecimento que vem sendo adquirido aí durante os anos. Então, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, e eu tenho certeza aí que a nossa tarde de sábado vai ser de muito conhecimento com você. Eu aqui agradeço a vocês e parabenizo aí ao CRESUL por esse segundo encontro espírita do sul de Minas. É uma honra estar aqui com vocês. Tínhamos combinado estar aí pessoalmente, mas a Covid fez com que a gente pudesse estar virtualmente. Então, Deus sabe o que faz. Então, estaremos aqui juntos durante o encontro, buscando estudar a obra e o pensamento de Kardec. Então, parabenizo aí a toda a equipe, a todos vocês, pela organização do evento, e vamos conversar sobre a obra Gênese de Allan Kardec. Tá certo. Então, a gente vai fazer uma abertura, né, de mais ou menos 15, 20 minutos, você vai falar um pouco sobre o livro, e depois a gente abre para as perguntas. É isso mesmo, né, Cosme? Isso mesmo. A gente vai falar um pouco para situar a temática, abrindo as pessoas para que elas possam levantar questões, dúvidas, que a gente possa, de alguma maneira, contribuir. Ok? Então, tá certo. Então, pessoal, quem tiver dúvida já pode ir mandando durante a fala do Cosme. Assim que ele terminar essa apresentação, essa abertura, a gente abre para perguntas e aí eu vou fazendo as perguntas para o Cosme. Tá bom, pessoal? Então, Cosme, boa palestra e até já já. Até já. Bom, esta obra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, foi o último grande livro publicado por Allan Kardec antes da sua desencarnação. Esta obra foi publicada no mês de janeiro do ano de 1868. Lembrando que Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, portanto, pouco tempo depois da publicação do seu último grande livro. Esta obra faz parte daquilo que é muito conhecido aí popularmente como o Pentateuco Espírita, ou as 5 obras básicas do Espiritismo mais conhecidas, obras que tiveram origem a partir da primeira grande obra publicada por Kardec, o Livro dos Espíritos, do ano de 1857. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, de março de 1860, Allan Kardec dividiu essa obra, O Livro dos Espíritos, em 4 grandes livros, ou 4 grandes partes. A primeira parte, que trata das causas primárias, a segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, a terceira, que trata das leis morais, e a quarta e última parte, que trata das esperanças e consolações. Quando Allan Kardec apresenta esta segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, já estava claro para ele qual deveria ser o seu trabalho seguinte.
seria escrever uma obra, um livro, que explicasse, que desenvolvesse, que aprofundasse cada uma destas 4 partes de O Livro dos Espíritos. É o que ele vai fazer nos anos seguintes, até a sua desencarnação. No ano de 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, para desenvolver, aplicar os princípios sobre mediunidade que já estavam presentes lá em O Livro dos Espíritos. Depois, em 1864, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo para explicar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que tratava das leis morais. No ano de 1865, ele publica O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que vai desenvolver a 4ª parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E no ano de 68, no mês de janeiro, ele publica, então, a obra objeto aqui do nosso bate-papo, a obra Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que vai, além de outras coisas, aprofundar e desenvolver temáticas em torno das causas primárias de todas as coisas. É por isso que a primeira parte da obra A Gênese, que se chama A Gênese, que trata das origens, como a própria palavra Gênese significa. Então, Allan Kardec vai, na primeira parte do livro A Gênese, tratar exatamente de desenvolver as aplicações, as consequências, os desenvolvimentos daquilo que se encontra na primeira parte de O Livro dos Espíritos. Por isso, Allan Kardec vai começar a obra Gênese tratando das origens, que provém, obviamente, das causas fundamentais, das causas primárias, Deus, Espírito e matéria, como os elementos fundamentais que vão dar origem a tudo o que existe. Então, Allan Kardec vai dividir essa obra Gênese, os Milagres e as Predições em 3 grandes partes. Esta primeira parte que estou falando, que trata das Gênese, das origens. Depois, a segunda parte, que trata dos milagres. E a terceira, que trata das predições. E ele vai dar a esta obra uma estrutura muito interessante. Na primeira parte, que trata da Gênese, ele começa no seu primeiro capítulo, intitulado O Caráter da Revelação Espírita, tratando da gênese do Espiritismo, da origem do Espiritismo, como o Espiritismo foi elaborado a partir do trabalho conjunto dos espíritos e dos homens, mostrando essa origem produzida a 4 mãos. Por isso, Allan Kardec vai no item 13 deste primeiro capítulo, dizer do duplo caráter do Espiritismo. Ele é, ao mesmo tempo, uma revelação divina e uma revelação científica. Por divina, diz Kardec, porque o seu aparecimento foi providencial, foi ordem divina para que o Espiritismo surgisse na Terra, o que já estava previsto lá nos Evangelhos, quando Jesus faz a predição que enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Então, diz Kardec, foi providencial porque foi uma determinação divina que os fenômenos espíritas se espalhassem por todos os continentes, despertando a atenção dos homens acerca destes fenômenos. E diz Kardec que ele também é da iniciativa dos espíritos. Os espíritos tomaram a iniciativa de produzir essas comunicações e trouxeram os pontos fundamentais da doutrina espírita que não foram elaborados pelos homens. Esses pontos fundamentais foram ditados pelos espíritos. E a partir dos pontos fundamentais, Allan Kardec, com a missão de desenvolver, de organizar, de construir ou de colocar esses pontos fundamentais numa estrutura científico-filosófica que se encontra nas obras de Allan Kardec. Então, essas obras foram o resultado do trabalho de Kardec na interação com os espíritos. Por isso, a doutrina, diz Kardec, dos espíritos,
porque foi iniciativa deles e os pontos fundamentais foram por eles apresentados por intermédio da mediunidade. Mas a elaboração nessa estrutura científico-filosófica coube aos homens, em especial a Allan Kardec, que soube reunir o pensamento dos espíritos, desenvolvê-los e apresentá-los numa linguagem científico-filosófica apropriada. Então, o espiritismo tem uma origem a 4 mãos, as mãos dos espíritos e as mãos de Allan Kardec. Por isso, esse duplo caráter, divino de um lado e científico do outro, porque dependeu da elaboração dos próprios homens. Então, nesse primeiro capítulo, Allan Kardec apresenta a gênese do espiritismo. E depois ele vai nos capítulos seguintes, tratando da gênese tanto do planeta, do ambiente em que vivemos, quanto do próprio corpo, e depois discutir a própria gênese espiritual. Começando, obviamente, no segundo capítulo desta primeira parte, tratando da causa de todas as causas, de Deus. E depois, a partir de Deus, do espírito e da matéria, ele vai explicando as origens do corpo humano, do planeta e a gênese espiritual, apresentando em apoio com a ciência da época, como a ciência da época poderia ajudar o homem a entender também a Gênese mosaica, o livro Gênese proposto por Moisés. Então, com isso, Kardec aborda nessa primeira parte essas questões difíceis da origem, tanto do corpo quanto do próprio espírito da alma. Então, é uma parte importante que aprofunda sobre as causas primeiras, sobre Deus, sobre o espírito e sobre a matéria do ponto de vista da origem. Por isso ele deu esse título à primeira parte da obra, chamou a primeira parte de A Gênese. Depois, na segunda parte, chamada de Os Milagres, Allan Kardec começa discutindo o conceito de milagre para mostrar que não há milagres para o espiritismo no sentido da derrogação das leis naturais. Se você entender por milagre um fenômeno contrário ao que derroga a lei natural, é claro que não há milagre nesse sentido. As leis naturais imperam no universo e regulam todos os fenômenos deste universo. Então, não haveria para o espiritismo um fenômeno milagroso no sentido de violar as leis naturais. Todos os fenômenos, portanto, são naturais, mesmo os fenômenos que dizem respeito à alma, os chamados fenômenos espíritas, todos eles podem ser explicados a partir de leis naturais. Então, depois de apresentar o conceito de milagres, Allan Kardec vai fornecer o elemento fundamental para a compreensão dos chamados milagres do Evangelho, aquelas passagens do Evangelho que envolviam o Cristo e que foram conhecidas na literatura como milagres praticados por Jesus. Antes de explicar esses milagres, Allan Kardec apresenta o elemento fundamental para a compreensão da ação do espírito sobre a matéria, que são exatamente os fluidos. Por isso ele vai, nesse segundo capítulo desta segunda parte da obra Gênese, tratar dos fluidos, explicando esse tipo de matéria que o espírito usa para interagir com o mundo corporal e para interagir no universo em que ele vive, seja no mundo corporal, seja no mundo espiritual. Então, depois de aprofundar com detalhes o que são esses fluidos, como esses fluidos obedecem ao pensamento, ao desejo, aos sentimentos da alma, ele tem todos os elementos teóricos necessários para explicar um a um aquelas passagens do Evangelho que tratavam dos milagres de Jesus. Então, ele vai encerrar essa segunda parte da obra Gênese explicando esses diversos milagres, mostrando que não são milagres, são fenômenos naturais que podem ser explicados e são explicados
por leis naturais que o Espiritismo apresenta. Leis sobre o espírito, sobre a alma e sobre os fluidos que ele apresentara neste capítulo, os fluidos. Então, com isso, ele mostra como compreender aquelas passagens do Novo Testamento que Jesus realiza fenômenos que foram considerados milagrosos e que, para o Espiritismo, podem ser explicados a partir de leis naturais sobre a alma, sobre os fluidos, e, desta maneira, nos dar uma compreensão científico-filosófica dessas passagens que eram consideradas como derrogações da lei de Deus. Depois, ele vai, então, na terceira parte desta obra admirável, tratar das predições segundo o Espiritismo. Para isso, ele vai começar essa terceira parte apresentando a teoria sobre as predições, discutindo a possibilidade ou não de se prever o futuro. É possível ser revelado o futuro? É possível se prever o futuro? De que maneira? Quais são os limites do conhecimento do futuro, tanto da parte dos homens quanto da parte dos espíritos? Então, ele vai responder esta pergunta sobre a possibilidade ou não do conhecimento do futuro por parte dos homens ou por parte dos espíritos, e se Deus julga ou não por bem revelar ao homem ou aos espíritos parte deste futuro que o aguarda. Então, Kardec, aí, com muito bom senso, equilíbrio, vai mostrando todas as questões que envolvem o conhecimento futuro, as dificuldades de fazer previsões, que a gente não pode confiar em previsões que sejam datadas, que entram em minúcias de detalhes, porque não podemos esquecer o livre-arbítrio humano, os homens fazem as suas escolhas, então aqueles que tentam prever detalhes e datas correm um sério risco de estar errando, que a gente não pode confiar nessas previsões de espíritos que envolvam detalhes e datas que não podem ser previstos, dada exatamente a liberdade humana de fazer as suas escolhas, de definir as suas ações. Mas que algum tipo de previsão do futuro pode acontecer, como ele vai mostrar estudando as predições do Evangelho, aquelas predições que se encontram no Novo Testamento, que foram feitas por profetas ou foram feitas pelo próprio Cristo. E ele vai mostrar como essas predições se realizaram. Mas, em geral, não eram predições com minúcias de detalhes ou com datas pré-definidas, mas eram predições que aconteceram, como as predições de Jesus sobre o templo de Jerusalém que seria destruído, ou as predições de Jesus acerca do envio do Espírito de verdade, do Consolador, que Jesus prevê que seria necessário e que enviaria, e que este Consolador, esse Espírito de verdade, só vai surgir 18 séculos depois que a previsão foi feita. Então, uma previsão que Jesus não datou, mas que se realizou 1.800 anos depois da predição que se encontra lá no Evangelho. Então, Kardec, com essas três partes de a obra Gênese, ele entra em questões importantes que aplicam o conhecimento espírita, que desenvolve o conhecimento espírita que estava presente no Livro dos Espíritos, numa forma mais densa, mais condensada, e ele desenvolve nas 4 obras que constitui, junto com o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, e nessa obra, em particular, a Gênese, aprofundando questões difíceis acerca das origens, acerca dos milagres e das predições. Então, nós só temos que agradecer a Kardec e aos Espíritos por terem colocado essa obra à nossa disposição, que hoje, passados mais de 150 anos depois que essas obras surgiram, a gente aí consegue aproveitar este conhecimento que permanece atual, nos ajudando a compreender o que é esse universo extraordinário, de que maneira funciona a nossa vida como espírito e aquilo que nos aguarda ao longo de nossa evolução espiritual. Então, só nos resta aí agradecer a Kardec e aos espíritos
por este conhecimento que nos deixaram. E passar a palavra aí para vocês, para que vocês possam fazer questões e a gente ajudar aí na resposta quando possível. Obrigado. Cosme, nós que agradecemos, a gente está transmitindo aí pela Rede Amigo Espírita, pelo Facebook do Encontro Espírita aqui do Sul de Minas, né, o segundo encontro. Então a gente já tem algumas perguntas aqui, vou colocando para você na tela, tá? As duas primeiras perguntas, elas têm mais ou menos o mesmo cerne, tá? Então eu vou colocar a primeira, eu leio a primeira e depois vou ler a segunda aqui, tá? É do William Lopes de Oliveira, ele está perguntando o seguinte: Professor Cosme, pode nos falar sobre as pretensas alterações efetuadas na Gênese que não seriam de Kardec? E aí, o Ick está falando também praticamente a mesma coisa. Qual a sua opinião quanto às teorias de que a Gênese foi adulterada? Alguns livros saíram recentemente sobre este tema. Eu, como iniciante nos estudos espíritas, fiquei um pouco confuso com a polêmica. O que você poderia falar para eles em relação a isso? Muito bom. Quando a gente fez uma resposta, um vídeo lá, uma entrevista no YouTube tratando da polêmica, isso já tem quase 2 anos, naquela ocasião eu disse que havia precipitação em dizer que as alterações que se encontram na 5ª edição de A Gênese seriam adulterações, isto é, que não eram alterações feitas por Kardec, mas que seriam alterações feitas por outras pessoas, o que constituiria adulteração. Naquela ocasião, eu disse que era muito precipitado fazer esse tipo de inferência, porque não havia provas suficientes. De lá para cá, no meu entender, a polêmica foi completamente resolvida com as pesquisas realizadas pelo CSI, por este site, por essa página do Facebook, que fez pesquisas e conseguiu encontrar uma 5ª edição da obra Gênese, publicada no ano de 1869. A polêmica havia surgido porque a 5ª edição conhecida era apenas de 1872. Como Kardec desencarnou em março de 69, e a 5ª edição que era conhecida era de 1872, portanto, 3 anos depois, se instaurou a polêmica. Mas com a descoberta do CSI desta 5ª edição, publicada em 1869, e mais ainda, com o documento de impressão que torna provável que esta 5ª edição de 69 tenha sido publicada ainda no mês de março, ou, na pior hipótese, no começo de abril. Portanto, esses estudos históricos mostraram que não houve adulteração, já que essa obra foi publicada pelo próprio Kardec, ou, na pior das hipóteses, por Amélie, logo após a morte de Kardec. Portanto, foi Kardec mesmo quem teria feito essas alterações, portanto, não são adulterações, são alterações. Por outro lado, a gente teve o cuidado de examinar, de comparar as alterações que foram feitas. Quem quiser aprofundar um pouco a questão pode entrar no kardec.blog, que é um site que o próprio IDEAC mantém, onde ali tem artigos que mostram a beleza dessas alterações. Na verdade, essas alterações mudaram a obra para melhor. Todas elas que examinamos mostram que a obra ficou melhor e que as alterações precisavam ser feitas mesmo, e foram feitas pelo próprio Kardec ao longo do ano de 1868, já que a primeira edição era de janeiro, ele ficou o ano inteiro e teve, durante esse ano, a possibilidade de fazer essas alterações, o que era comum. Kardec fez a alteração da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda, fez a alteração de O Livro dos Médiuns da primeira para a segunda, fez a alteração também um pouco em O Céu e o Inferno. Então, ele fazia alterações no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira para a terceira edição tem alterações profundas que Kardec fez. Então, era uma prática dele, aperfeiçoar a obra na medida em que ele percebia que a obra precisava ser corrigida em alguma coisa para não deixar dúvidas, para melhorar, para não gerar nenhum tipo de polêmica. Então, ele fez também essas alterações
na obra Gênese, na quinta edição, que quem quiser conhecer a quinta edição original, tal como foi publicada em 1869, pode entrar lá na Kardecpédia, em Obras e Documentos, vai lá na obra Gênese e pode baixar essa edição de 1869, a quinta edição de A Gênese, que é idêntica à quinta edição de 1872, mostrando, portanto, que não houve adulteração, mas apenas alteração, uma prática que Kardec sempre adotou em suas diversas obras, ok? Professor Cosme, o Ike está perguntando se existiria uma melhor edição para essa primeira leitura e estudo. O senhor falou que não tem uma melhor, né? Sim. Fala para a gente um pouco sobre isso. Na verdade, ele deve estar perguntando a melhor edição em português. Talvez seja essa a pergunta, porque Sim. As edições em francês, tanto da quinta edição de março, quanto a de 1872, a quinta edição, são idênticas em francês. São idênticas em tudo, até na forma do tipo, na disposição dentro das páginas, das palavras. A identidade é perfeita em francês. Claro que existem traduções diversas das obras de Kardec. E aí eu recomendo apenas que você olhe sempre mais do que um tradutor. Essa é a recomendação que a gente faz, porque a tradução é sempre um processo de interpretação. A pessoa interpreta em francês e verte para a língua portuguesa. E é claro que é comum o tradutor fazer escolhas, e ele tem que fazer, e às vezes ele não é tão feliz na escolha que ele fez, e aí a tradução pode desviar um pouco o sentido daquilo que estava em francês. Então a gente recomenda que se use mais do que uma tradução. E lá na Kardecpédia, quem não conhece a Kardecpédia, entra kardecpedia.com no site ou baixe o aplicativo. A Kardecpédia permite que você compare as traduções. Então, você pode abrir uma pergunta de O Livro dos Espíritos em português e abrir ao lado dela, no computador, a mesma pergunta em francês. Então, você pode comparar a mesma coisa com o inglês com o espanhol. Então, você pode comparar traduções entre si. Mas eu sempre recomendo, para quem não domina o francês, que não pode fazer essa comparação com a língua original, que use algumas traduções, não trabalhe só com uma. Quando está numa dúvida, numa questão, quando acha que ali não está claro, ou que acha que ali pode ter alguma coisa equivocada, olhe outra tradução. Então, é recomendável, quando a gente lê apenas traduções, que se a gente tem disponível várias traduções diferentes, que a gente use várias traduções. E, graças a Deus, em língua portuguesa, as obras de Kardec receberam várias traduções para o português, então a pessoa tem a chance de comparar essas traduções, de estudar uma ao lado da outra, a fim de melhor compreender o sentido do pensamento daquilo que Kardec e os Espíritos nos legaram nas 23 obras que Kardec nos deixou à disposição, ok? Ok, muito obrigado pela explicação. Tem uma outra pergunta aqui do Décio Norberto Gomes. Ele está perguntando sobre fluidos. O que determina a natureza do envoltório do perispírito? Muito boa essa pergunta do Décio, e eu já recomendo aí a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, que vão a esta obra admirável, a Gênese, lá na segunda parte que trata dos milagres, vai lá no capítulo chamado Os Fluidos. Isso é muito importante, é um capítulo longo, profundo e rico. Quem não tem um livro, é só entrar na internet, na Kardecpédia, ir lá na obra Gênese e ir no capítulo correspondente. Aí você vai encontrar Kardec explicando, mostrando que a natureza dos fluidos, as suas qualidades, é dada pelo mundo interior da própria alma. O fluido em si é um tipo de matéria que não tem qualidades próprias, mas ao estar em torno da alma, formando o perispírito, ou esse corpo espiritual, ele passa a ter as qualidades do mundo interior da alma. Então, os nossos conhecimentos, desejos, pensamentos, sentimentos, dão qualidades a esses fluidos. Então, sua natureza vai ser mais densa, ou seja, mais grosseira, se a alma cultiva pensamentos e desejos ruins. E ele vai cada vez ficando mais sutil, dando mais capacidades
e percepções da alma, bloqueando menos as faculdades da alma, na medida em que a alma avança moralmente, em que ela passe a abandonar sentimentos ruins, paixões ruins, como ódio, ciúme, inveja, mágoa, raiva. Essas emoções ruins fazem com que a natureza do perispírito ou desses fluidos tenham qualidades mais grosseiras, que dificultam a alma a perceber longe, a poder se locomover mais rápido, a poder interagir com melhor facilidade com o mundo à sua volta. Quanto mais o espírito avança moralmente, mais qualidades ele dá ao perispírito, que facilita as faculdades da alma, que faz com que ela consiga interagir de forma muito mais eficiente e muito mais rica com o universo que o rodeia. Daí a importância da moral para o espiritismo, porque a moral tem uma consequência física. O mundo moral determina a natureza e as qualidades do perispírito, o que faz com que as faculdades da alma sejam ou não prejudicadas por essas qualidades. Então, veja a importância da moral para o espiritismo, para que o indivíduo tenha um perispírito cada vez mais sutil, lhe dando condições de ir para mundos evoluídos, de perceber espíritos mais evoluídos, de interagir de uma forma muito mais eficaz com o universo que o rodeia. Veja como é importante a gente cuidar desse mundo de desejos, de sentimentos. Eliminar os sentimentos ruins de tristeza, de ódio, de mágoa, de revolta. Tudo isso dá qualidades ruins ao perispírito, que além de interferir na saúde corporal, atrapalham o desenvolvimento da alma. Então, aí está porque o espiritismo valoriza tanto o ensinamento moral de Jesus, que é só a partir desse ensinamento moral que a alma cresce como alma e melhora a natureza e a qualidade do seu perispírito, ok? Professor, o senhor disse em relação deixa eu me colocar no vídeo aqui, em relação ao Kardecpédia, a Kardecpédia, né? Eu vou colocar no vídeo aqui, e o senhor poderia explicar um pouco mais onde estão esses conteúdos? Coloquei duas telas, a Kardecpédia e o Kardec Play também, tá? O pessoal aí que quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, vou colocar aqui agora e o senhor pode ir comentando, tá? Só um momento, vou colocar o pessoal ver aqui. Esta aí é a Kardecpédia, como o nome diz, um ambiente de estudos da obra de Kardec. Se você subir aí um pouco, você vai encontrar, desce um pouco agora, todos os 23 livros que Allan Kardec deixou, obras dele com os espíritos. A gente fala Allan Kardec, mas sempre lembrando que é um trabalho a 4 mãos de Kardec com os espíritos. Aí estão as obras que ele publicou. Você clicando numa delas, você vai poder estudar essa obra. Lá em cima, subindo agora, você vai encontrar as bandeirinhas das línguas ali. Então, você pode estudar uma obra em francês, em inglês, em espanhol, em português. Além do mais, você tem ali a busca, onde você pode buscar um termo, uma frase, que vai ser buscada nas 23 obras. Então, você vai poder estudar, por exemplo, perispírito, colocar ali os fluidos, ou fora da caridade não há salvação, ou espírito de verdade, ou uma virtude, ou uma frase qualquer, você vai encontrar essa frase nas 23 obras de Allan Kardec. A outra diferença também é que quando você abre uma obra, você pode comparar os idiomas e, além disso, uma obra se relaciona com outra obra. Aí, se você, por exemplo, clicar ali no livro, na Gênesis, aí o Livro dos Espíritos, pode clicar ali nas primeiras causas primárias, ali, ó, do lado esquerdo. Primeira parte, causas primárias. Descendo um pouco, aí pode clicar no primeiro capítulo, Deus, por exemplo. Clica aí. Agora ele vai abrir esse primeiro capítulo, Deus, do lado de cá. Tá vendo? Tá abrindo ali. Você pode descer agora pelo lado direito, não pelo menu. Aí, desce, pode descer, vai descendo mais. Lá embaixo, no final do capítulo, você vai ter
um item chamado Mostrar itens relacionados, que se você clicar, ele abre as outras obras de Kardec que ajudam você a estudar exatamente esse primeiro capítulo. Se você clicar, por exemplo, nessa Revista Espírita de 62 ali, pode clicar, aí, terceiro, por exemplo, ele já vai abrir aí, você não precisa ir atrás. Então, todas as obras de Kardec estão relacionadas entre si. Então, você pode estudar um tema dentro da obra, uma parte de um livro, que ele vai te indicar as outras obras de Kardec que tratam deste mesmo tema, que aquela questão, que aquela mensagem, que aquele capítulo está sugerindo. Então, essa é a Kardecpédia. Só tem Kardec e todas as obras estão ligadas entre si. Além disso, você tem esse menu ali, ó, em verde, que a pessoa pode clicar, e ali você vai ter obras e documentos, pode clicar ali, onde você vai poder baixar. Vai ali, por exemplo, na obra Gênese, que nós estamos tratando mais embaixo, à esquerda, ali à esquerda, a Gênese, desce a Gênese, desce um pouco mais aí, você vai encontrar em português aí 3 edições disponíveis da obra, e se você quiser ir lá nas obras originais, clica lá, obras originais, você vai encontrar aí todas as edições francesas, inclusive o que eu falei, a quinta edição de 69 e a quinta edição de 1872. Se você clicar para download, você vai baixar uma cópia em imagem da obra, tal como ela foi publicada por Allan Kardec. Aí você encontra, nessa parte de obras e documentos, todas as obras de Kardec em francês, em várias edições, e também em outros idiomas. Pode subir, por favor, um pouquinho. Sobe lá, esse lado direito. Só um momento. Sobe aí com para o mouse. baixar. Isso. Vai em outros idiomas, por exemplo, ali, ó, aquela aba desce embaixo. Não, do lado direito mesmo. Ali embaixo, outros idiomas, aqui, aí. Você vai também achar a obra Gênese em vários idiomas, tcheco, inglês, russo, espanhol. Então, você vai encontrar as obras de Kardec em muitos idiomas. A Kardecpédia, o projeto dela é levar Kardec para o mundo, em todos os idiomas que a gente conseguir as obras de Kardec colocados aí para quem quiser estudar Kardec. Agora podemos ir rapidamente lá para o Kardec Play, já que você falou nele. O Kardec Play, diferente do Kardecpédia, que é só Kardec, Kardec Play é Cosme Massa explicando Kardec em videoaulas. Aí há uma diferença. Sou eu em videoaulas explicando. Hoje estamos explicando aí 3 obras de Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Já tem aí mais de 200 videoaulas explicativas das obras de Kardec. Aí são videoaulas mesmo, em que a gente pega uma questão de O Livro dos Espíritos, lê, explica essa questão com minúcias, pega um item do Evangelho, explica, pega um item do Livro dos Médiuns e explica. Além de temas de filosofia espírita, que você estuda aí, e o Kardec Play também está em aplicativos, que você pode baixar lá nas lojas do Google e nas lojas da Apple. Você pode baixar para estudar as videoaulas explicativas da obra de Kardec. Esses são projetos do IDEAC, não são projetos de Cosme Massa, são projetos da Casa Espírita Nossa, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Descendo aí da tela embaixo, por favor, quem quiser conhecer o IDEAC, pode descer bastante, lá embaixo tem o link aqui para o IDEAC, aí o IDEAC, Kardec Books, que é a editora, onde também vocês têm os livros. Vocês podem conhecer o que é essa Casa Espírita e seus diversos projetos de divulgação da obra de Kardec para o mundo. Por exemplo, o Kardec Play está em 6 idiomas, os vídeos estão legendados por inglês, por francês, por espanhol, por italiano, por alemão, e ainda para o português. Então, aí estão os projetos, Kardec Blog, Kardec Books. Quem quiser conhecer o IDEAC e participar dos nossos projetos, é só clicar em algum projeto que vai conhecer e poder usar. Então, a diferença entre a Kardecpédia é só Kardec, seus textos, seus livros, o que ele produziu, o que ele escreveu. Kardecpédia
são videoaulas explicativas das obras de Kardec, que eu, em vídeo, explico essas obras para aqueles que quiserem, então, conhecer Allan Kardec a partir de videoaulas, ok? Então, esses são os dois principais projetos aí do IDEAC. A Kardec Books, que é a editora de livros que publica livros que explicam as obras de Allan Kardec também. Então, esse é o objetivo do IDEAC, levar Kardec para o mundo. E obrigado aí pela oportunidade de falar dos projetos da nossa Casa Espírita. O Daniel Rosa de Assis está perguntando, professor Cosme, qual a análise que pode ser feita no capítulo 18, que diz, deve ser os tempos são chegados, sinal dos tempos, nessa fase que recenseamento dos espíritos encarnados que regenerarão a humanidade. Aí, Daniel, eu recomendo que, já que o tempo é curto, aqui a gente pode falar de forma muito sintética e resumida, que você vá a esta obra Gênese, nessa terceira parte chamada As Predições, onde Kardec tem lá textos que tratam dessa temática, quando ele vai falar exatamente dessa transformação da humanidade, desses tempos que são chegados, da geração nova, em que Kardec vai, lá nesse item específico sobre a geração nova, Kardec vai tratar dessa temática, mostrar que esse processo de evolução da humanidade não começou agora, começou bem antes, é um processo longo, que não tem data marcada, isso é um processo que pode durar ainda séculos. Segundo um espírito, Dr. Barry, que Kardec coloca uma mensagem dele lá na Gênese, esse processo já teria começado um século antes do espiritismo, que é um processo de renovação, de novas ideias, é uma mudança no campo das ideias, dos pensamentos, para que a humanidade se renove por meio de novas ideias, com a reencarnação de espíritos que vão ajudar nesse impulsionamento, e uma série de outras estratégias que Deus utiliza como lei natural para o progresso dos planetas, seja a renovação de sua população, fazendo com que espíritos que evoluam possam permanecer, que espíritos que ainda não conseguem mais avançar possam ser deslocados para outros mundos. Então, com a renovação dos pensamentos, do mundo moral das pessoas, a humanidade vai se renovando, caminhando aí para um mundo de regeneração. O que não se pode fazer é prever data para isso. Isso é um processo longo de transformação que se dá pela emigração de espíritos, pela renovação da população espiritual, ao mesmo tempo que pela renovação dos próprios espíritos que estão no planeta, pela sua evolução, pelo seu próprio progresso. Então, essa transformação da humanidade corporal e espiritual com a renovação dos espíritos ou com a evolução dos próprios espíritos encarnados no planeta Terra. Então, é um processo que começou e que deve continuar ainda, sabe Deus por quanto tempo, até que a humanidade seja dominada pelo bem, em que os espíritos que amam o bem, que praticam o bem, se constituam a maioria, mudando, portanto, as relações humanas, as relações sociais, acabando com as guerras, com as lutas. Isso só vai acontecer quando o homem resolver praticar a lei de Deus, seja pela sua própria mudança, seja pela interferência de novos espíritos que vêm educar e renovar a humanidade, ok? Ok. Professor, o William também tem mais uma outra pergunta aqui. Ele faz a seguinte pergunta ao senhor. Qual é a gênese do espírito e do espírito? Essa é uma questão gravíssima que o William coloca, que se encontra nessa primeira parte da obra Gênese, onde Kardec vai tratar da gênese espiritual, em que ele vai colocar o processo evolutivo do espírito ou alma, e aí espírito com letra E minúscula, que é o princípio inteligente do universo, que está presente também nos chamados seres inteligentes não humanos. É o caso dos animais não humanos, que denotam inteligência. Então, todo ser que denota inteligência tem princípio inteligente. Agora, esse princípio inteligente sofre um processo evolutivo. E Kardec vai discutir essa evolução ao tratar de a gênese espiritual. Em algum momento, esse princípio inteligente amadurece e chega num estágio evolutivo tal
que ele torna-se espírito com letra E maiúscula, entrando na fase humana, virando espírito propriamente humano. Daí uma diferença entre o princípio inteligente, E minúscula, e espírito com E maiúscula. O problema é que a gente não sabe como se dá com detalhes esse processo, de que maneira se dá esta evolução. Sabemos apenas que há uma evolução permanente do universo, mas cada um de nós só é verdadeiramente a sua pessoa, o seu indivíduo, a sua consciência, quando ele entra nesta fase de espírito com E maiúsculo. Então, a gente começou como espírito com E maiúsculo. Antes era princípio inteligente, não era propriamente o cosme. Então, o cosme só é cosme a partir do momento em que ele é espírito com E maiúsculo, e a gente não sabe de que maneira se deu esse processo evolutivo. Sabemos apenas que ele se deu, que o espírito com E maiúsculo, quando está nesta fase, ele é simples e ignorante, ele vai começar a adquirir consciência de si mesmo, ele vai começar a adquirir liberdade, livre-arbítrio, e a partir daí é que ele vai se desenvolvendo até atingir o estado máximo evolutivo ao alcançar o estado de espírito puro ou perfeito. Então, a gente ainda não compreende bem este processo do princípio inteligente espírito para espírito com E maiúsculo e como exatamente se dá esse processo. Por isso, Allan Kardec preferiu deixar essa questão em aberto e dizer, olha, vamos estudar o espírito com E maiúscula, ou seja, a partir do momento que ele já é espírito com E maiúsculo, daí para frente, que é o que nos interessa. Saber como nós surgimos e de que maneira, isso ainda está longe da capacidade humana de compreensão. Talvez quando a gente atingir lá o estado de espírito puro ou perfeito, a gente consiga compreender melhor este processo evolutivo do princípio inteligente. Até lá, não adianta tentar resolver essa questão, porque a gente vai acabar tendo mais dúvidas do que clareza, do que conhecimento. Então, é melhor seguir, como diz Kardec. Tomemos o espírito a partir do momento que ele já é espírito com E maiúscula, que ele já é um espírito que entra na fase humana. A partir daí é que o espiritismo vai estudá-lo com profundidade. Antes é princípio inteligente. Como se dá essa passagem, ou de que forma se daria, ou se mesmo se daria, é uma questão que fica em aberto e que os espíritos não responderam, e que a gente acha que essa resposta vai demorar muito tempo para que o homem ainda possa compreender essa passagem evolutiva do princípio inteligente, ok? Ok. Professor, o Geraldo, lá de Poços de Caldas, do Cresul, ele mandou uma pergunta aqui, que a gente está sendo transmitido também pelo YouTube do Cresul, né? E a Sueli Rupsel mandou a seguinte pergunta para o senhor. Que critérios de elegibilidade fizeram de Allan Kardec o codificador do Espiritismo? Muito boa. Nós vamos encontrar na Revista Espírita uma mensagem notável aí de Santo Agostinho, falando desse espírito que foi escolhido por Deus, pelo Espírito de verdade, por Jesus, para ser o responsável por esse trabalho de verter o ensinamento dos espíritos numa linguagem científico-filosófica, de fazer isso aí que algumas pessoas chamam de codificador, né? Utilizando essa nomenclatura para se referir a Kardec. Na verdade, esse espírito foi escolhido, como diz Santo Agostinho, a dedo, porque teria que ser um espírito muito evoluído, que tivesse muita afinidade com os espíritos muito superiores. Não é à toa que Allan Kardec tinha como guia espiritual o próprio Espírito de verdade, ou Jesus. Então, era um espírito muito evoluído, capaz de resistir a todos os conflitos humanos, e naquele ambiente do século XIX, ter a lucidez, o equilíbrio moral, toda a fortaleza moral para resistir à inveja, ao ciúme dos homens, para enfrentar as dificuldades que espíritos imperfeitos iriam criar, e para saber fazer a distinção daquelas mensagens que eram recebidas, aquelas que ele deveria considerar como sendo adequadas e que deveria compor
as obras fundamentais do Espiritismo. Então, veja que trabalho admirável, porque os espíritos se comunicavam, há espíritos de vários graus evolutivos. Há também a influência do médium nas comunicações, dos meios na comunicação, como ele explica lá no Livro dos Médiuns. Então, alguém capaz de perceber, no meio de todas essas influências, de pensamentos divergentes de espíritos, saber exatamente o que deveria ser considerado como verdade e de que maneira essa verdade deveria ser organizada de uma forma didática e lógica, como se encontra primeiramente no Livro dos Espíritos e depois em todas as outras obras. Então, veja, escolher a dedo esse espírito muito preparado, tanto intelectualmente, para compreender o pensamento de espíritos altamente evoluídos, em especial do próprio Jesus, espírito puro ou perfeito, e, além disso, o equilíbrio moral, porque você só consegue manter sintonia com espíritos muito evoluídos se você for moralmente muito evoluído. Senão a sintonia se perde. Não é que o médium imperfeito não possa receber comunicação de um espírito superior. Claro que pode. Eu estou falando manter sintonia permanente, não sofrer a influência dos maus espíritos, resistir às tentações. E isso tem que ser um espírito altamente evoluído para resistir a essas tentações da vida, não receber as influências dos espíritos imperfeitos, porque ele estava longe dessas influências, e poder interpretar da melhor forma possível o pensamento dos espíritos superiores. Então, foi um espírito escolhido a dedo, que encarnou entre nós e que a gente aprendeu a admirar e a respeitar como um grande apóstolo do Espírito de Verdade, como está referido o Espírito de Verdade ao falar do próprio Kardec, dizer, o meu apóstolo os instrui. Então, alguém muito especial, de ligação muito profunda com Cristo, que encarnou, trazendo essa missão, executando essa missão tão importante de trazer o Espiritismo para o mundo, ok? Ok, professor, a gente tem mais uma outra pergunta aqui, do Parente Júnior. Ele está perguntando o seguinte: que partes de A Gênese foram derrogadas pela ciência material? Muito boa questão. Quando você vai olhar, por exemplo, a obra Gênese, tem momentos em que Kardec vai usar as ciências da sua época para explicar a Gênese. E ele faz um exercício. Como é que as ciências, a geologia, a física, a astronomia, todas as ciências de sua época podiam ser usadas para entender a Gênese de Moisés, para explicar aquele livro de Moisés. É claro que ele só podia usar a ciência da época para isso, mas aquilo ali era um exercício que ele fez, de como se pode usar a ciência para se compreender o livro Gênese de Moisés. Claro que ele só podia usar a ciência da época, não tinha outra. Essa ciência da época sofreu modificações, sofreu complementações, claro, toda a ciência evolui. Mas isso em nada tira a atualidade da obra Gênese. Por quê? Porque você pode agora repetir o mesmo exercício que ele faz. Você pode usar a ciência de hoje, seguindo o que ele fez com a ciência da época, para compreender a Gênese de Moisés, para compreender a origem do planeta, do sistema solar, a origem da vida, do corpo humano. Então não houve nenhum problema e nem precisa haver nenhuma alteração. Basta você fazer a atualização necessária na ciência. Lembrando que aquilo era um exercício, como ele diz, claro, de como se pode fazer a aliança entre a ciência e a religião. Era um exercício dessa aliança. Mas ali não é propriamente espiritismo, isso é muito importante. Porque Allan Kardec vai definir o espiritismo como a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e de suas relações com os homens. Ora, sobre os espíritos não tem nada a acrescentar ou a alterar. A obra é perfeita. Sobre o uso de uma ciência de uma época para explicar o livro Gênesis de Moisés, claro, você pode fazer complementações e alterações. Mas você estará fazendo complementações e alterações não na obra A Gênese, que trata do espiritismo. Você está fazendo na própria ciência da época.
Então, essas alterações são na ciência da época, não são alterações no espiritismo. No tema espiritismo, no assunto espiritismo que trata do espírito, não precisa fazer nenhuma alteração ou complementação naquilo que Kardec colocou. Na ciência da época que ele usou, sim. Mas isso não é relevante para o estudo espírita. Eu digo, é só você fazer o mesmo exercício que ele fez de usar a ciência de hoje para fazer a leitura das origens, tal como ele faz com a ciência da época, mostrando essa aliança entre ciência e religião, ok? Ok. Professor, a gente tem mais uma pergunta aqui do Décio Norberto Gomes. Ele está fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Professor Cosme comentou de que Jesus se apresentou como espírito de verdade. Sobre Kardec, há nas obras fundamentais informação de outras existências de Allan Kardec? Muito boa pergunta, Décio. Informações diretas sobre quem Kardec teria sido nas obras não tem. Nem mesmo este Allan Kardec. Há muita especulação sobre quem seria Allan Kardec, esse nome, já que esse francês não se chamava Allan Kardec no nascimento. Allan Kardec era um pseudônimo, né? Não era o nome dele era outro, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, não era Allan Kardec. Ele adotou o pseudônimo Allan Kardec ao publicar a obra O Livro dos Espíritos. E há muitas especulações de quem teria sido, se era um personagem da história, alguém que tenha vivido entre os druidas, há muitas especulações sobre quem teria sido Allan Kardec. Há, no entanto, nessa obra que estamos estudando, a Gênese, uma frase, quando se trata lá do advento do Espírito de Verdade, do surgimento do Espiritismo, há uma frase que me chamou a atenção há muitos anos, há mais de 20, 30 anos, quando debruçamos sobre esta obra. Uma frase em que o Espírito de Verdade fala de que o Espiritismo estava sendo trazido num acordo entre o Espírito de Verdade, de comum acordo entre o Espírito de Verdade e Elias. Isso chamou a atenção, por que Elias? Já que Elias não aparece na obra de Allan Kardec. Então, uma especulação possível é que, na verdade, Elias teria sido uma das encarnações de Allan Kardec. Então, essa seria uma hipótese, dada uma interpretação desta frase. Mas, veja, isso é uma especulação, é uma forma de tentar ler esta frase de que, estando o Espírito de Verdade em comum acordo com Elias, teria trazido o Espiritismo. Que comum acordo entre o Espírito de Verdade e Elias? Então, isso geraria uma especulação possível, mas, repito, é uma especulação. A gente não pode afirmar com certeza que Kardec tenha sido Elias e, portanto, ele fora João Batista. Isso explicaria também o Monte Tabor, porque lá no Monte Tabor aparece Jesus ao lado de Moisés e Elias, numa simbologia que poderia representar as três grandes revelações. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus, e Elias seria a terceira revelação com a vinda de Kardec. Então, Allan Kardec teria sido Elias ou João Batista nesta especulação, nessa leitura especulativa. Isso explicaria também esse vínculo entre os dois. Lembrando, quem conhece a história de João Batista, quem leu lá no Novo Testamento a presença notável desse profeta, nós vamos perceber que foi ele que batiza Jesus e ele apresenta Jesus para o mundo. E ao apresentar Jesus para o mundo, ele se isola. Que ele cresça e eu diminua, numa demonstração de humildade. Então, João Batista apresenta Jesus para o mundo lá na segunda revelação. E quem sabe teria sido ele de novo apresentando Jesus para o mundo na terceira revelação, na condição de Allan Kardec. Então, é uma forma de leitura que daria sentido a essas figuras. Mas, repito, muito cuidado, isso é apenas uma especulação, não podemos ter certeza que, de fato, Allan Kardec tenha sido Elias e João Batista. Que João Batista tenha sido Elias foi o próprio Cristo que disse, está lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que João Batista tinha sido Elias. Mas que Kardec seja João Batista e, portanto, Elias é uma especulação apenas, mas que
faz algum sentido quando a gente lê essa frase lá na obra Gênesis, e também dá um sentido a essas passagens que eu citei, do Monte Tabor, de João Batista apresentando Jesus para o mundo lá no Novo Testamento, ao mesmo jeito que ele traria Jesus de volta na terceira revelação. Mas são especulações, viu? Não vamos tomar isso como certeza, apenas como uma especulação, ok? Professor, a gente agradece desde já. O senhor estará conosco amanhã de manhã também, né? Falando sobre uma outra obra de Kardec. Ele vai estar conosco falando sobre o livro Céu e o Inferno. É isso, professor? Isso mesmo, e será um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre essa obra muito importante das produções de Kardec e dos Espíritos. Até lá, e muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam, pelo carinho, pelas perguntas, e que tenham aí um final de semana de muita paz e de muito estudo, continuando aí assistindo o evento tão extraordinário aí, coordenado aí pelo Cresul. É uma alegria estar com vocês. Parabenizo a todos vocês que estão aí nos bastidores, trabalhando a beça, mais do que a gente que fica aqui só falando. Vocês estão aí dando um duro danado para que todo mundo possa ter o espiritismo em casa por esse ambiente extraordinário da internet. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.